Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2023 versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas do sedã médio mais vendido no Brasil. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é em LED, então nós temos aqui indicador de seta também, esse filete menor e um outro maior, que é a luz de condução diurna em LED e canhão de foco projetor com farol alto e baixo. Esse detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido, e também todo esse detalhe cromado e black piano que realça o interior do design do farol. Mais abaixo no para-choque nós temos esse vinco bem pronunciado com o formato de C, essa peça em detalhe cinza metálico e também esse outro detalhe em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, isso é um item de segurança que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. E aqui a grade frontal com esse formato trapezoidal, com as aberturas de ar na horizontal e todo o detalhe aqui é em black piano. Também todo esse detalhe em black piano que atravessa todo o capô com esses filetes cromados que realmente fica bem realçado, com o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido, onde fica localizado os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que inclui ACC e sistema pré-colisão, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Para-brisas, sensor de chuva e também uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Aqui nós temos no capô um vinco que sai lá da lateral vindo até a frente, um outro vinco que faz o contorno aqui no logo da Toyota, e agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido, que no caso utiliza dois motores elétricos e um motor a combustão. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14.5 kgfm a 4.200 RPM. Ele é um 4 cilindros em linha, não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT Hybrid Transexo, que não utiliza as polias como a forma antiga do CVT. Aqui no caso ele é auxiliado junto com as engrenagens na planetária, então ele traz uma troca mais suave, trazendo mais economia para o modelo. Mais abaixo nós temos dois motores elétricos que têm 72 cavalos de força com 16.6 kgfm, que trabalhando de forma simultânea com motor a combustão e elétrico, geram uma força combinada de 122 cavalos. Aqui nós temos a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar toda a parte da utilização dos motores elétricos com o motor a combustão para trazer mais economia em tempos que o combustível está um absurdo. Está aqui uma ótima opção de economia para você estar utilizando. E também ele vai trazendo esse sistema híbrido na parte de frenagem dos freios, ele vai fazer a regeneração do sistema de baterias. Então realmente é um sistema bem interessante. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também o canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão Altis. Então ela tem toda essa parte diamantada e também os vincos bem aparentes com a pintura preto brilhante com o logo da Toyota ao centro. O perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que tem 4,63 metros de comprimento, e o vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Na caixaria de roda a gente já tem essa silhueta com um vinco bem marcante, saia lateral e também esse detalhe com essa silhueta com um vinco da primeira porta até a segunda porta e um vinco mais aparente saindo aqui da lateral, indo até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido. Na coluna A nós temos esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, e também esse detalhe todo cromado da coluna A até a coluna C.
parte aqui do retrovisor já é na cor do veículo, que é um cinza granito, assim como a parte das maçanetas, e tem rebatimento elétrico, indicador de seta e rebatimento automático quando você aciona a chave para acionar o alarme do veículo. Na coluna B, esse detalhe preto fosco, e essa versão, por ser a topo de linha, teto solar, que é exclusivo somente para essa versão Altis Premium. Terceira coluna, esse detalhe preto fosco com uma parte toda envidraçada do veículo, suspensões traseiras são independentes e também todo esse contorno em volta aqui da caixaria de roda, com esses vincos na lateral que ficam bem aparentes. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do modelo. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro, que tem sensor de proximidade no painel, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar lá no interior como funciona. No para-choque, esse vinco com esse formato de C harmonizando com a frente do veículo e todo esse friso que atravessa toda a parte traseira do para-choque. As lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é em LED, e como vocês veem fica bem visível essa parte vermelha. A inscrição Corolla e também Altis Hybrid com esse detalhe todo cromado, e essa peça cromada que sai aqui da lanterna atravessa toda a tampa traseira com esse detalhe cromado com a parte fosca e também brilhante, assim como o logo cromado azul para fazer referência que é um carro híbrido. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e você com a chave presencial apertando o botão aqui, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que é de 470 litros, por ser um sedã médio, tem uma boa capacidade de carga, também a iluminação interna, e você puxando aqui você consegue ter acesso ao step com o kit de ferramentas com a roda em aço, para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento aqui na tampa traseira também, câmera de ré no modelo, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e também em LED, a luz de neblina, isso é um item de segurança bem interessante para visibilidade. E no teste de colisão, Latin NCAP ele conta com 5 estrelas no total e 7 airbags, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na parte traseira do modelo começam pelo entre-eixo, que tem 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Eu vou entrar aqui para vocês verem o detalhe do espaço no interior do Corolla. Praticamente aqui sobram-se ainda 2 dedos para vocês verem. E o interior aqui, teto solar, traz muita luminosidade nessa versão Altis Premium, e como vocês podem perceber, ele tem um interior de tom com bege e cinza. E aqui o detalhe do painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do modelo. A parte do teto é cinza, com as alças no teto, a iluminação aqui halógena para quem está aqui atrás, e também portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro, e esse nicho que você pode utilizar para guardar alguma coisa. Revestimento do banco, ele é em couro com essa parte cinza mais lisa, e aqui os pontilhados ao centro. E eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. E aqui nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e também o detalhe com descansa-braço com 2 porta-copos, facilita para quando você está viajando com 4 pessoas, e também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como direito. E como vocês podem perceber, essa parte de biton fica realmente bem marcante no interior. Esse botão que você aperta quando você quiser carregar algo maior que não caiba no porta-malas, uma escada por exemplo, ele é 60 por 40 a parte dos bancos aqui, então você consegue estar descendo para utilizar de alguma forma, facilita bastante. Na porta o revestimento aqui é em couro, bem macio ao toque, com essa parte da linha aparente, e aqui com um plástico bem macio ao toque também, um detalhe bege com a linha aparente. Puxadores prata, e também essa peça com acabamento Black Piano, onde fica localizado o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Toyota e também Corolla. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas, e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que contamos com ajuste elétrico. Você consegue colocar para trás, para frente, regular a inclinação das pernas para deixar de acordo com o seu conforto, regular a altura do banco. Esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Temos aqui uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, e nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Premium 2023, versão híbrida, hybrid, que já está
Em funcionamento, eu quero mostrar os detalhes para vocês. Tela de 7 polegadas em TFT, como vocês viram, aparece a abertura inicial ali do Corolla. Uma multimídia que é da Pioneer de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Aqui nós temos as informações do veículo, como áudio, telefone, que você consegue fazer a conectividade via USB. Como vocês viram também aqui no menu inicial, por ele ser híbrido, o pessoal me pergunta no canal se aparece aqui as informações da parte híbrida. Aparece motor combustão ligado, regenerando a parte das baterias. Informações de viagem, ele aparece até o que foi regenerado no sistema elétrico e também todo o histórico referente a consumo para você estar acompanhando também. A parte do console central nós já temos todo esse detalhe Black Piano com ar-condicionado digital, que é 2 zonas para essa versão Altis, que temos a opção do ar quente e ar frio. Você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro. Você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado. Onde você vai direcionar esse ar-condicionado é que nós temos a reutilização no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Também botão Start-Stop aqui com essa referência azul, que é do carro híbrido. E aí nós temos toda a parte do painel, console central com esse detalhe bege, como vocês podem ver, e também preto fosco. Legal para essa versão, recarregamento do celular por indução sem fios. Tem essa base aqui. Se o seu smartphone for compatível com a tecnologia, você pode estar colocando ele ali para que ele possa estar fazendo recarregamento. Isso é bem interessante. Aqui nós falamos para vocês do sistema híbrido que não funciona como o CVT com polias, ele funciona com as planetárias através do sistema Hybrid Transaxle. Então nós temos aqui a opção da câmera de ré que vai aparecer aqui para você fazer a verificação, e o detalhe que eu falei para vocês do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você aproxima aqui de algo, ó, vai aparecer a mensagem ali no painel nos 4 pontos traseiro e 2 pontos dianteiros. Então isso facilita, traz muita segurança para você que está realmente utilizando o carro no dia a dia. É um item de segurança importante. Freio de estacionamento que continua sendo manual. E o detalhe dessa versão híbrida, muitos me perguntam por que essa opção B. Você desce aqui o câmbio para essa opção B, ele vai regenerar o sistema de bateria. Você está na descida, ele vai utilizar como um freio motor, e ele vai regenerando o sistema de baterias também com essa opção B, que você consegue colocar aqui no câmbio. Nós temos também aqui, ó, Drive Mode, que você consegue optar entre os sistemas do motor elétrico e combustão, ou se você tiver com a carga toda carregada, está num trânsito pesado, ou quer utilizar no estacionamento, você coloca no modo EV Mode, que é 100% elétrico, para trazer mais economia de combustível. Esse botão aqui que você pode estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Todo esse detalhe aqui que nós temos em Black Piano, cinza, 2 porta-copos, esse descansa-braço que você tem a opção aqui para estar utilizando com todo esse acabamento em couro, e aqui você abrindo, você tem a opção de uma tomada 12 volts e também uma tomada de 2.1 ampere para fazer recarregamento de celular se necessário. Os detalhes do revestimento do banco dianteiro, ele é em couro, com essa parte mais lisa, essa parte com a costura mais aparente e também todo esse pontilhado. Mais acima já temos esse detalhe todo bege e a parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, que temos a opção do espelho, quando você puxa ele já acende a lâmpada aqui no teto, e também a parte com retrovisor interno, que ele é tipo fotocromático, ele vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você à noite. Isso é um item de segurança bem interessante. Também a parte com a iluminação aqui no teto, que é halógena, e também alarme volumétrico que você consegue estar desligando. Caso você vai deixar algo que se mova aqui no interior, tem como você desligar e não vai disparar o alarme. A parte aqui com teto solar, temos aqui essa parte com a persiana que você consegue estar fechando para diminuir a luminosidade. Vou abrir para mostrar para vocês aqui. O interessante no teto solar é que ele tem um detalhe aqui, ó, para mostrar para vocês. Ele tem a opção anti-esmagamento. Então é um item de segurança importante. Você não vai correr o risco de esmagar a mão ali, uma das partes dos dedos. Então realmente facilita. Toda a parte do painel aqui é bege, bem macia ao toque com a linha aparente. Essa parte com Black Piano, onde fica aqui localizados os detalhes do cinto de segurança e afivelamento do cinto de segurança também. E aqui nós temos esse detalhe que vai fazer o contorno ali com esse filete prata no difusor do ar-condicionado. E olha o acabamento aqui do painel, ó, bem macio ao toque, como vocês podem ver. Um tweeter para auxiliar no sistema de som. Aqui na multimídia, desde o ano 2021, não tem mais aquela TV de tubo que foi alvo de críticas. Tiraram essa parte da opção do carro, ficou mais bonito. E aqui, ó, todo o acabamento do painel, como vocês veem, tem um ótimo acabamento. Revestimento aqui na parte das portas do motorista também.
4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta apertar o botão aqui. E se você deixar aqui no modo A, quando você acionar o alarme na chave, ele vai fechar de forma automática também. Regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. E aqui na parte do painel, por ser um sedã médio, você consegue estar ajustando o facho do farol. Coloca mais peso no carro, você consegue colocar para cima ou para baixo, isso aí facilita bastante. Essa opção que está aqui no painel, que eu apertei o botão que agora ficou verde, faz parte do farol autocomutativo do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que você está na estrada e vem um veículo contra você, ele vai automaticamente colocar para o farol baixo. O veículo passou por você, ficou escuro novamente a estrada, ele acende o farol alto de maneira automática, facilita bastante. Também a parte do painel, a abertura do cofre do motor, a sua direção é eletroassistida com ajustes de altura e ajustes de profundidade desse volante que é multifuncional, com acabamento em couro e a linha aparente. A parte com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. E aqui do outro lado nós temos aqui os comandos da parte de som, ou para pular as músicas, estações de rádio. Aqui a parte para poder estar fazendo a parte das configurações do computador de bordo, que são 16 funções, já que mais acima nós temos toda a parte com as configurações do sistema Toyota Safety Sense. Esse daqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora na via e não percebeu que o carro à sua frente está a 80 km por hora reduzindo a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso é um item de segurança bem interessante. Também esse botão com mudança de faixa involuntária, esse daqui você vai ativar, e se você não der seta para o lado direito ou esquerdo informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai dar um alerta sonoro e visual e também fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. Também o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar um veículo vindo à sua frente, numa situação de risco que você não consiga visualizar, ele vai dar um alerta sonoro e também visual. Se você não conseguir sair dessa situação de risco, ele vai acionar o freio de forma autônoma, trazendo mais segurança para você que está conduzindo o veículo. Isso é muito interessante e traz muita segurança. Já na parte do painel, nós temos aqui uma tela de 7 polegadas em TFT. Aqui nós temos a parte onde está mostrando o sistema de baterias do veículo. Aqui do outro lado, a parte com um medidor de tanque de combustível, que são de 43 litros, e aqui o medidor do arrefecimento do motor referente à temperatura. Aqui nós temos a parte analógica aqui do velocímetro, porém você consegue mudar para digital, depois eu mostro para vocês. Indicador do câmbio modo P. Aqui nós temos odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo, quanto que você consegue rodar com o veículo. Está marcando ali 103 km que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho aqui no tanque. Se eu colocar para baixo o modo de economia, tempo que eu comecei a viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado. Se eu colocar para o lado direito, sistemas de segurança que estão ligados e desligados. Para o lado direito, mais uma vez, o que está passando na rádio ou que eu estou ouvindo no aplicativo na multimídia. Para o lado direito, mais uma vez, tempo de percurso de viagem e a média total que eu estou fazendo. E colocando aqui para baixo, eu consigo ver o sistema de bateria. E se tivesse o motor ligado e aparecer uma flechinha, olha, ligou agora, justamente para mostrar para vocês. Aparece aquela setinha vermelha mostrando que o sistema está sendo regenerado a parte de bateria. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez as configurações gerais do veículo, se eu descer aqui em configurações e segurar e vir aqui em tipo de medidor, eu consigo mudar aqui, ó, analógico, digital, já saiu aquele arco de forma analógica ali que estava no painel, então realmente facilita. Para quem gosta, fica legal, fica mais bonito. Se colocar para o lado direito mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo, farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi afivelado, teto solar que ficou aberto, tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui nessa aba das mensagens. Essas foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis, versão Altis Premium topo de linha 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.